Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Cury Construtora para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em www.ri.cury.net. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Cury e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Leonardo Mesquita, vice-presidente comercial, o Sr. João Carlos Mazzuco, diretor financeiro, o Sr. Paulo Cury, vice-presidente de engenharia, e o Sr. Ronaldo Cury, diretor de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ronaldo Cury, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Ronaldo, pode prosseguir. Bom dia a todos, muito obrigado mais uma vez pelo interesse na Cury e por acompanharem nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025. Hoje, representando a Cury, temos, além de mim, Leonardo Mesquita, nosso vice-presidente comercial, João Mazzuco, nosso CFO, e também Paulo Cury, nosso vice-presidente de engenharia. Ao longo da apresentação, comentaremos sobre os principais destaques de desempenho operacional e financeiro da Cury. E, ao final, abriremos para a sessão de perguntas e respostas. A seguir, temos uma mensagem do nosso CEO, Fábio Cury. Bom dia a todos. Em 2025, a Cury consolidou um ciclo consistente de crescimento, ampliando escala, rentabilidade e geração de valor. O desempenho operacional ao longo do ano foi marcado por forte velocidade de vendas, disciplina na execução e alocação eficiente de capital, refletindo a maturidade do nosso modelo de negócio. Celebramos marcos relevantes em nossa trajetória. Comemoramos 5 anos de listagem na B3, ingresso no Ibovespa e a realização de um follow-on, que fortaleceu nossa estrutura de capital, ampliou o free float e elevou a liquidez das ações. O fortalecimento da estrutura de capital, aliado à robusta geração de caixa no exercício, permitiu a distribuição recorde de 1,4 bilhão em dividendos em 2025, refletindo a solidez financeira da companhia e sua disciplina na alocação de capital. Em 2025, a Cury atingiu um novo nível de escala operacional. Encerramos o ano com 84 obras em andamento, totalizando 57 mil unidades em construção. Esse volume inédito reforça nossa capacidade de execução e amplia nossa experiência operacional, preparando a companhia para os próximos ciclos de crescimento. Os recordes operacionais alcançados ao longo do exercício foram acompanhados por resultados financeiros históricos, com crescimento da receita, margens elevadas, lucro líquido de 1,1 bilhão e ROI de 79%, reforçando a solidez e a eficiência da companhia. O indicador que merece destaque é a conversão do lucro líquido em caixa operacional, que atingiu 63% em 2025 e se manteve em níveis altos ao longo de toda a nossa trajetória. Esse padrão de desempenho reflete uma diretriz estratégica permanente da companhia, baseada em disciplina financeira e excelência na operação do crédito associativo, elementos centrais da nossa estratégia de longo prazo. Já desde o início de 2026, a dinâmica operacional permanece em ritmo acelerado, com lançamentos relevantes. Novo Mundo Carrão em São Paulo, com VGV de 410 milhões e mais de 70% das unidades vendidas. E o Luzes do Rio, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, com VGV de 184 milhões e mais de 60% das unidades vendidas. A performance de vendas nos primeiros meses do ano reforça a nossa percepção quanto à resiliência da demanda.
Seguimos confiantes na solidez da companhia e na consistência de sua estratégia. Tenho convicção de que os valores que construímos ao longo desses anos permanecerão como pilares da Cury. A partir de agora, vamos explorar os destaques de nosso desempenho operacional e financeiro. Em relação aos destaques operacionais, registramos no trimestre 1,3 bilhão em lançamentos e 1,6 bilhão em vendas líquidas. Atingimos recordes nos seguintes indicadores operacionais: produção, com 4.472 unidades produzidas, Land Bank, de 24,6 bilhões, e geração de caixa operacional de 321,1 milhões. Nosso 27º trimestre consecutivo de geração de caixa positivo. Além disso, em relação aos destaques financeiros, reportamos receita líquida de 1,4 bilhão, margem bruta ajustada de 40,6%, lucro líquido da atividade de 297,2 milhões e um ROE de 78,8%. Com isso, passo a palavra para o Leonardo Mesquita. Por favor, Léo, pode prosseguir. Bom dia a todos. No quarto trimestre de 25, lançamos 5 empreendimentos, sendo 4 localizados em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro, totalizando 1,3 bilhões em VGV. Os destaques do trimestre foram Alto Chaco Santo Antônio, em São Paulo, com VGV de 204 milhões, lançado em outubro de 25, alcançando mais de 75% das unidades vendidas. Farol da Guanabara, no Rio de Janeiro, com VGV de 264 milhões, lançado em outubro de 25, com mais de 55% das unidades vendidas. E o Barra Funda 930, em São Paulo, com VGV de 190 milhões, lançado em outubro de 2025, atingindo 85% das unidades vendidas. No próximo slide, vamos explorar melhor o desempenho das vendas. No quarto trimestre de 25, as vendas líquidas somaram 1,6 bilhões, representando um aumento de 9,3% em relação ao quarto trimestre de 24 e redução de 14,8% frente ao terceiro trimestre de 25. Nossa VSO líquida no trimestre foi de 39,3%, 1,3 ponto percentual abaixo do terceiro TRI de 25 e 4,4 pontos percentuais abaixo do quarto TRI de 24. No acumulado de 25, as vendas líquidas atingiram 7,8 bilhões, crescimento de 25,8% frente ao ano anterior. A VSO líquida de 2025 foi de 76,3%. Esse indicador é o segundo melhor da história da Cury e o VSO dos últimos 12 meses se mantém acima dos 70% por 19 trimestres consecutivos. Passando para o slide 10, o preço médio das unidades do quarto trimestre atingiu 314.000,8 por unidade, crescimento de 5% em relação ao terceiro trimestre de 25 e redução de 0,9% frente ao quarto trimestre de 24. Em 25, o preço médio foi de 308,3 mil por unidade, representando um aumento de 1,5% em relação a 2024. No trimestre, 91,1% das vendas realizadas possuem o preço unitário até R$ 500 mil. No slide 11, mostraremos o detalhamento do nosso Land Bank. Encerramos o quarto trimestre de 25 com Land Bank recorde de 24,6 bilhões em VGV potencial, crescimento de 22,5% em relação ao quarto trimestre de 24 e de 5,6% frente ao terceiro trimestre de 25. Atualmente, o banco de terrenos é composto por 19 bilhões em São Paulo e 5,6 bilhões no Rio de Janeiro. Finalizamos nossos indicadores operacionais com a geração de caixa operacional recorde de 321,1 milhões no trimestre, atingindo o 27º trimestre consecutivo de geração de caixa positivo. Em 2025, registramos a marca histórica de 683,3 milhões. Com isso, passo a palavra para o nosso CFO João para detalhar os resultados financeiros. Bom dia a todos. No slide 14, destacamos nossa receita líquida. No trimestre, atingimos 1,4 bilhão, representando crescimento de 37,2% em relação ao quarto trimestre de 2024,
No acumulado de 2025, a receita líquida atingiu 5,4 bilhões, crescimento de 37,5% frente ao ano anterior. No próximo slide, apresentamos nosso lucro bruto, que registrou no quarto TRI de 25 uma alta de 41,6% em relação ao mesmo período de 2024 e 1,1% em relação ao terceiro TRI de 25. Nossa margem bruta atingiu 40,3% no trimestre, um crescimento de 1,2 pontos percentuais em relação ao quarto TRI de 24, e aumento de 0,3 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2025. No acumulado de 2025, houve um aumento no lucro bruto de 41,9% em relação a 2024, acompanhado de um aumento de 1,3 pontos percentuais na margem bruta. No slide 16, destacamos o lucro líquido atribuível à Cury, que atingiu 270,1 milhões no quarto trimestre de 2025, 62,9% acima do mesmo período de 2024 e aumento de 5,8% em relação ao terceiro TRI de 25. No acumulado de 2025, apropriamos um lucro de 975,5 milhões, o que representa um crescimento de 50,1% em relação ao período equivalente a um ano atrás. Ainda no final de 2025, o nosso retorno sobre o patrimônio líquido, nosso ROI, atingiu o recorde histórico de 78,8%. No slide 17, mostramos o lucro líquido com foco em toda a operação. Esse indicador atingiu 297,2 milhões no quarto trimestre de 2025, registrando crescimento de 57,3% em relação ao mesmo período de 2024 e de 4,9% em relação ao terceiro TRI de 25. Nossa atividade em 2025 gerou um lucro de 1 bilhão e 81 milhões, representando crescimento de 54,7% em relação a 2024. No slide 18, destacamos o perfil de nosso endividamento financeiro. Fechamos o trimestre com uma dívida bruta total de 1,5 bilhão e com uma posição de caixa de 1,8 bilhão, o que se traduz em um caixa líquido de 316 milhões. Temos uma redução na posição de caixa líquido de 26,5 milhões em relação a 31 de dezembro de 2024. Vale destacar que a nossa relação caixa líquido sobre o PL fechou o trimestre em 19%. No slide 19, destacamos o pagamento recorde de 1,4 bilhão em dividendos ao longo de 2025. Em dezembro de 2025, captamos 574 milhões por meio de uma operação de follow-on, operação que ampliou o free float e elevou a liquidez das ações. Isso fortaleceu nossa estrutura de capital e, aliada à robusta geração de caixa no exercício, contribuiu para viabilizar essa distribuição histórica aos acionistas. Muito obrigado e volto a palavra à operadora. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Igor Altero, do XP. Por favor, Igor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Parabéns aí pelos resultados. Primeiro ponto que eu queria tocar assim, tem uma reunião importante aí no FGTS no dia 24, então entender como que vocês estão vendo aí sobre as melhorias, né, do Minha Casa Minha Vida, como é que vocês estão vendo, né, isso, como que essas melhorias, né, que a gente tem, tanto de teto, revisão de faixa de renda pode impactar positivamente a companhia e o setor, né, de uma maneira geral, então, assim, e entender quais são as faixas de renda que na visão de vocês vão ser as mais beneficiadas. Acho que agora está pegando as faixas de renda mais altas também, né, que tem uma exposição boa a Cury, né, então entender um pouco da visão de vocês. E o outro ponto que eu queria tocar é mais tanto o cenário aí de inflação, né, de mão de obra, que tem levado a companhia aí
a olhar mais para a forma, né, como um outro método construtivo, então entender quais são os riscos aí, os desafios, né, vamos falar assim, oportunidades que vocês estão vendo aí no caso da forma, se tem bastante projeto aí, já tem bastante coisa no seu land bank que vocês conseguiriam aproveitar usando a própria forma, entender também o ritmo, né, que vocês querem, né, acho que a ideia no primeiro momento é começar mais tateando, né, um pouco, então entender um pouco o ritmo, né, que vocês querem avançar também aqui, né, na forma. Obrigado. Oi, Igor, tudo bem? Aqui é o Léo, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Eu vou pegar a sua primeira aqui e passo para o Paulo falar da segunda. Com relação às mudanças que estão sendo anunciadas aí, estamos aguardando aí essa reunião no final do mês, os ajustes no faixa 3, 4. Eu acho que a gente enxerga isso, Igor, como assim, acho que um amadurecimento do programa cada vez mais mostra que o que a gente tinha no passado do programa, o governo esperar, ele de certa forma deteriorar, ele perder tração, agora as medidas estão vindo sempre no momento certo para que ele continue pujante, que ele continue atingindo a população, porque a gente vive obviamente num país que tem inflação, e isso é muito importante, principalmente para a manutenção e para a solidez do programa. Então, a gente entende que existem algumas oportunidades, mas, no fundo, eu estou olhando aqui numa visão de médio e longo prazo, mostrando que a aposta nessas faixas são acertadas e a gente vê um horizonte mais distante quando a gente vê que o governo está reajustando e tomando as medidas corretas no momento correto. Então, essa é a nossa visão com relação a isso no primeiro momento. Vou passar aqui para o Paulo para responder a segunda pergunta. Igor, tudo bem? Pegando o teu ponto da parede de concreto, né? A gente está partindo para fazer alguns empreendimentos, né? O primeiro deles a gente está lançando esse ano, mais no final do ano. Não é por um motivo inflacionário, e sim por um motivo de demanda de mão de obra, né? A gente entende que a mão de obra nossa, né, de alvenaria, a gente consegue continuar crescendo com ela, mas a gente entende que é importante a gente ter outros métodos, né? Além da parede, a gente está estudando mais dois tipos de sistemas que são pré-moldados, né? E aí, assim que a gente conseguir concretizar, a gente vai poder divulgar. Então, não é um motivo inflacionário. A inflação para a gente está relativamente controlada, né? Pequenos aumentos, mas nada que preocupe. Então, eu acho que não sei se atendi a tua questão. Sim, não, tá claro. Só um ponto assim na questão da mão de obra, né? Vocês estão vendo, é só pegar um pouco, fazer um follow-up nessa, alguns projetos assim que estão atrasando um pouco mais, né? Entender um pouco, né, como é que vocês estão vendo essa dinâmica aí, né? Dado essa dificuldade maior na mão de obra. Uhum. A gente fez uma reestruturação bem grande na engenharia, né? A gente conseguiu aumentar, né, o número de empreiteiros que trabalham para a gente. Então, essa dificuldade de mão de obra que a gente encontrou ao longo do ano passado, nesse primeiro trimestre até o momento, a gente aumentou nossa produtividade média nas obras em 10%. Então, é um índice que chamou a atenção positivamente, que acho que essa reestruturação que a gente fez está começando a surgir efeito. Tá claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. A primeira pergunta aqui é ainda um pouco relacionada com essa questão da engenharia, né? A gente entende que, enfim, isso tem sido uma pauta recorrente aí, né? Que na nossa visão aí, pelo que vocês têm comentado, a parte da engenharia meio que é o principal gargalo, ou tem sido o principal gargalo para, assim, pensando em tamanho de empresa, né? Em um crescimento mais expressivo aí. Queria entender com vocês se esse ainda é o ponto, que ainda é o gargalo principal para a gente ver um aumento aí no tamanho da empresa, né? Como um todo, número de lançamentos. Essa é a primeira questão. Então, qual que é o tamanho de empresa que vocês enxergam aí na estabilidade, enfim, então esse é o primeiro ponto.
E o segundo, acho que em 2025 vocês atingiram essa marca expressiva aí, né? Que vocês há muito tempo comentavam do 40 com 20, né? Das margens aí. Então, dado que vocês estão dizendo que a parte de inflação aí de custo está controlada, então olhando para frente, vocês entendem que tem algum espaço aí de melhora tanto nessa margem bruta, expandindo aí para além de 40%, quanto na líquida, né? Dado que a gente viu uma ligeira diluição aí no SG&A em 25, então o que a gente pode esperar aí para as margens para o ano? Obrigado. Pedro, é o Paulo, obrigado pela pergunta. Ah, eu não diria que a engenharia seja o gargalo, mas eu diria que é o ponto de atenção, né? A gente vem crescendo ao longo de todos esses anos, né, uma média muito alta, algo em torno de 30%. Esse ano não está sendo diferente, é mais ou menos 30% o crescimento na engenharia. Então, essa reestruturação toda que a gente fez em toda a cadeia da engenharia, né, desde os níveis mais altos até e o escritório todo também, né, na parte de escritório. Então, eu entendo que a engenharia se preparou para a nova demanda de crescimento da empresa. João vai pegar a segunda? Pedro, bom dia, tudo bom? Bom dia a todos. Essa questão de margem, a gente já vem falando há algum tempo, apostando na manutenção das margens, né? E tri a tri a gente tem apresentado aqui um crescimento marginal, mas tem apresentado. Então tem sido bastante consistente a nossa evolução. Eu vou insistir nas respostas que eu tenho dado, nas conversas anteriores. A gente enxerga essa margem como uma margem sustentável. Eu sempre falava 39,5, mais ou menos alguma coisa, e estamos lá próximo. É natural que eu tenha variações de tri a tri. Essas variações têm vindo sempre para o lado positivo, que é muito bom, mas elas também poderão vir para o lado negativo. Então, acho que a nossa expectativa, a gente tem trabalhado aqui para a manutenção dessa margem bruta, principalmente, né, no sentido de que esse controle de custos de engenharia tem que continua sendo rigoroso. A margem também ela é muito definida no momento que eu lanço o meu projeto. Então, quando a gente faz a precificação, a gente tem a margem ali, uma margem bruta, como um dos hurdles aí da nossa viabilidade, e temos tido assim muito sucesso em conseguir lançar projetos aí que têm sido muito bem sucedidos aí nas vendas, já saindo com uma margem positiva. Então, mas assim, a orientação e nosso trabalho aqui é para manutenção desses níveis de margens aí, 40%, e é claro que você pode ter uma variaçãozinha para cima e para baixo. Na parte da diluição aí de despesas, alavancagem operacional, isso já era esperado mesmo. A gente fez aí um trabalho em 2024 de fazer ajustes nas áreas, aumento de headcount para atender não só o crescimento que já vinha ocorrendo, mas aquele crescimento que estava sendo projetado também aí para tanto 2024 e 2025. Esses ajustes estão surtindo seus efeitos agora. Então, na medida que a gente deve crescer menos este ano, em termos de lançamentos, vendas, o efeito na alavancagem operacional vai ser menor, obviamente, mas retomando um crescimento forte, margem líquida, a gente pode esperar também um ganho, olhando mais assim no médio prazo, mas também vamos trabalhar aí nesses 40-20, vamos sustentar esses números. Se a gente conseguir isso, já vai ser uma grande vitória. Tá ótimo. Obrigado, Paulo e João. Bom dia. A próxima pergunta vem do senhor Gustavo Fabris, do BTG. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira acho que é bem rápida, até um follow-up na primeira pergunta sobre Minha Casa Minha Vida. Como é que vocês estão avaliando especificamente os impactos das mudanças no programa para a companhia, né, em termos de crescimento de operação, ganho de VSO, margem,
enfim, como que vocês estão olhando isso internamente? E a segunda pergunta, eu queria um pouco da visão de vocês sobre os impactos da discussão sobre escala 6.1 para o setor e para a companhia também, né? Se eventualmente vocês já chegaram a fazer algum cálculo interno do que isso poderia se refletir em termos de aumento de custo de construção e também o que o setor tem trabalhado em termos de mitigadores aí junto ao governo nas últimas semanas, né? Eventualmente um regime especial, enfim. Se vocês pudessem passar um pouco da visão para isso. E por último, né, aproveitando a presença aqui do Paulo também, dado o cenário para mão de obra que já parece relativamente restritivo para o setor, se essa discussão da escala 6.1, eventualmente se isso fosse pautado, faria vocês pensarem em acelerar um pouco o ramp-up para esses novos métodos construtivos para além da alvenaria? Seriam essas perguntas. Obrigado. Gustavo, o Léo aqui. Na sua primeira pergunta, e aí vou repetir um pouco o que a gente falou no início, assim, Gustavo, essas mudanças, como eu falei, elas são muito, muito importantes para a saúde do programa em si e da continuidade dos nossos projetos. Eu enxergo primeiro que é uma recomposição do próprio programa para que ele continue tendo o fôlego e atingindo as famílias que, obviamente, são impactadas aí por inflação. Então, a gente vai aqui, dentro dos nossos projetos, sempre tentar absorver o início dessas mudanças, são sempre onde a gente consegue absorver melhor, seja principalmente onde der para ganhar preço. Acho que hoje a companhia, a gente tem uma VSO que a gente entende que já está num patamar bem saudável. A gente entende que não existe a necessidade da gente crescer essa VSO hoje. Então, a gente, num primeiro momento, buscaríamos tentar, nesse início, ganhar preço onde fosse possível ganhar preço. Isso, projeto a projeto, Gustavo, é difícil a gente ter uma análise global quando a gente trata aqui, no fundo, de projetos específicos e lugares e rendas e formas específicas. Então, tentando responder ali num primeiro momento isso, mas eu acho que depois isso, como eu falei, é uma medida extremamente importante para que a gente consiga se programar a longo prazo, principalmente também nessas faixas mais altas, sabendo que a gente vai poder atingir mais pessoas. Vou passar aqui para o Paulo para responder a segunda, Gustavo. Gustavo, vamos dividir em duas partes, né, a tua pergunta. A gente vem trabalhando com os cálculos apresentados pelo Sinduxcom para a mudança de escala 6x1, que está em torno de 7% do custo de obra. Tá? A gente vem trabalhando com esse número hoje. Tá? A gente ainda vai continuar fazendo conta, mas a princípio acho que é um número que a gente está trabalhando. Quanto a acelerar os processos, né, de parede ou outros processos por conta disso, a gente não vai fazer. Porque não adianta eu acelerar um processo que ainda não tenho a certeza que eu vou conseguir ter a mesma margem que eu tenho na alvenaria. Então eu posso estar ganhando de um lado e perdendo do outro. Então a gente vai seguir, por enquanto, né, o que está no nosso pipe mesmo. Então a gente vai ter volto a falar, a gente vai ter um lançamento esse ano de parede de concreto e tem mais 2 sistemas que a gente está estudando, siga para o começo do ano que vem. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tainan Costa, da UBS. Por favor, Tainan, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Eu queria explorar aqui um pouco o tema dos alvarás, né, com a atualização da limiar que entrou em vigor agora em fevereiro, né, em São Paulo, né? Acho que eu vi um pouquinho a visão de vocês, o que é a expectativa para a resolução, né, e o que poderia trazer de impacto para a companhia, né? Acho que, em outras palavras aqui, o quão protegido está o pipe de lançamentos para vocês para o ano, né? Até qual trimestre vocês enxergam que não teria riscos para os lançamentos, e se na visão de vocês, né, a partir do momento que conseguirem derrubar essa liminar, se poderia existir alguma espécie de gargalo, né, na prefeitura, dados potenciais aprovações de projetos hoje com uma demanda reprimida. E aí, acho que talvez linkado com esse mesmo tema, né, como é que fica a estratégia de pipe para a companhia, né, o breakdown que vocês conseguem dividir com a gente de lançamento por trimestre ao longo do ano, né, se talvez ainda vale a pena acelerar agora no primeiro semestre, se vai ser algo mais dividido ao longo do ano. Enfim, acho que um pouco de cor nesses 2 temas seria ótimo, pessoal. Obrigado.
Oi, Tainan, é o Léo aqui. Vou passar para você o seguinte: o que a gente tem hoje como panorama, tá? Primeiro, respondendo uma parte final, mas é importante saber o seguinte: a Prefeitura de São Paulo, ela tem analisado normalmente os projetos, tá? Eles projetos hoje estão sendo analisados, você tem Comunix, eles estão andando, eles não estão, estão chegando no estágio para que seria a liberação de alvará e não está liberando alvará, por conta da decisão que você mencionou. O que a gente está esperando aqui no primeiro momento é tanto a prefeitura quanto a nossa associação, eles estão acompanhando e entraram com medidas para que essa medida fosse derrubada o mais rápido possível. Porque a discussão em cima do que está acontecendo, ela é específica de um ponto, mas a decisão ela foi extremamente abrangente. E aqui eu não vou ficar entrando no mérito em relação à decisão, mas em relação à abrangência dela, hoje em São Paulo, por exemplo, você não pode ter a demolição de uma casinha de cachorro. Então, assim, para você ver que uma discussão de um determinado mapa, aonde isso está resultando. Então, a gente entende que essa primeira medida de prefeitura e dessa nossa associação, ela pode ter uma solução mais rápida. Num segundo momento, a gente aqui já estuda casos específicos do que a gente tem hoje em aprovação, Tainan, no qual os nossos vários, assim, quase que todos os nossos projetos, eu diria que 99% dos nossos projetos, nem são impactados por essa mudança de mapa que é objeto dessa discussão. Então, existe um entendimento nosso aqui interno de que não faria sentido as aprovações que estão fora da discussão, que são hoje objeto real da ADIM, elas também ficarem paradas. Então, aí estou te falando que seria uma segunda medida que a gente poderia tomar caso essa medida da associação e prefeitura não tenha nenhum efeito. E aí, partindo para o mundo do caos, né, que você perguntou, a gente tem um segundo trimestre hoje já definido, não tem grandes variações em relação ao segundo trimestre. No terceiro trimestre, assim, a gente já começaria a ter algum tipo de impacto, a gente já perderia ali alguns projetos, e aí no quarto trimestre a gente teria um maior impacto. No ano, a gente hoje, mais uma vez, numa teoria do caos, a gente estaria falando aí entre 15%, em torno de 15% de impacto se tudo se a gente adotar a ideia de que a cidade de São Paulo vai parar para qualquer tipo de construção, demolição. Você imagina o impacto disso, porque a gente está falando aqui de venda de material de construção, está falando de uma série de coisas para você ver a abrangência do que essa decisão aonde ela acabou chegando. Então, fora isso, tirando essa situação, a gente já vinha com um pipe num primeiro trimestre muito similar ao que a gente fez no ano passado. A gente, esse ano, tinha adotado uma estratégia de ir durante os trimestres tendo uma divisão um pouco mais equânime ali. A gente não concentrou tudo no primeiro trimestre como a gente fez em alguns anos. A gente entendeu que a gente podia aí já começar a ter essa distribuição, até visando aqui mais para frente um momento de empresa, de crescimento, onde a gente pudesse também ir explorando esse crescimento trimestre a trimestre. Então, o ano estava, e continua, né, na verdade, pensado e preparado para a gente fazer um ano melhor do que o ano passado, mas agora a gente aqui está aguardando essa decisão e também estudando aqui os caminhos que podem ser tomados caso essa decisão perdure por mais tempo do que a gente imagina. Perfeito, Léo, bem claro. Obrigado. Bom dia, pessoal. A próxima pergunta vem da senhora Fanny Oreng, do Santander. Por favor, Fanny, seu microfone está liberado. Olá, bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, se vocês podiam, eu sei que vocês estão fazendo um estudo
sobre como seria, né, um projeto dentro das regras do IVA, né, que começa a ser implementado no ano que vem, e o RET, um projeto similar para tentar comparar e aí concluir quando seria o ideal para a Cury, né, aderir à questão do IVA, né? Então, eu queria ver se você já tem algum update, como está andando esse processo e que conclusões vocês poderiam dividir com a gente. Essa seria a minha primeira pergunta. Segunda pergunta também, até na linha aí dessa questão de São Paulo, entendo que a Prefeitura do Rio continua estudando, né, novas áreas para melhorar potencial construtivo, e queria pegar um update disso e ver se seria uma opção, eventualmente, nesse cenário, né, catastrófico de que demora para a Prefeitura, para essa ADIM cair, se faria sentido vocês aumentarem o lançamento no Rio de Janeiro, né? Se teria demanda para isso, assim. Então, seria basicamente essas perguntas. Oi, Fanny, bom dia, tudo bem? Beijo. Sobre as regras do IVA, sim, a gente está fazendo um estudo, esse estudo já vem ocorrendo há algum tempo, criamos aqui um grupo de trabalho interno aqui, multidisciplinar, e estamos agora avaliando algumas propostas de consultoria para também nos apoiar nesses estudos. Os primeiros indicadores, eles são muito preliminares, mas o que a gente está olhando é que pode haver, sim, benefícios para já migração para o modelo do IVA já no ano que vem. Então, o que a gente tem aqui como meta é, se esses benefícios se confirmarem, eu já quero migrar. Não posso simplesmente deixar de migrar para o novo sistema, para o novo modelo por questões sistêmicas, de ERP. Então, hoje a gente está trabalhando, inclusive, muito, muito próximo dos nossos fornecedores aí, o Cienge, Softplan, que a gente entende até estar à frente do mercado aí para que todas as medidas necessárias sistêmicas sejam devidamente implementadas para que, se realmente se confirmar que tem vantagem nessa mudança, a gente já quer adotar a partir de 2027. O que a gente está fazendo? Pegamos já projetos já executados no passado, pegamos toda a movimentação financeira e contábil e fizemos uma simulação comparando com o RET, e esses resultados foram animadores. Ao mesmo tempo, hoje, o que a gente está fazendo hoje também, além da nossa apuração do RET mensal para recolhimento do imposto, também a gente está fazendo a mesma coisa, fazendo uma apuração em paralelo dentro do novo modelo. Essa apuração em paralelo, ela ainda está calcada em premissas, e a principal delas é aqui que a gente vai ter de crédito aqui na nossa cadeia, né? Então, o resultado está muito condicionado à materialização dessas premissas. E, como eu falei, também a gente tá em conversas aí com duas consultorias para também nos ajudar e validar todas essas análises, todos esses cálculos que estamos fazendo. Então, um ganho para eu te passar, ou uma perda, é muito prematuro, mas assim, os resultados são bem, bem interessantes para a gente. Há indícios de que haverá melhoria dentro da faixa média de preço que a gente pratica aqui, em torno de R$300 mil. Então, quando você pensa os benefícios aí de redutor social, redutor de terreno, então deve haver melhoria, e em se confirmando isso, a gente estará pronto para adotar o novo modelo já a partir de 2027. Passo para o Léo aqui para responder a segunda. Em relação à segunda, Fanny, eu acho que, como você comentou, existem algumas medidas hoje no Rio. Por exemplo, a gente agora no segundo trimestre, a gente volta a lançar empreendimentos com base na nova legislação na Zona Norte. E aí a gente, obviamente, vai entender, a gente tem bastante coisa nessa região com potencial de lançamento, tendo uma boa recepção, tendo uma boa velocidade, a gente vai seguir nossa estratégia, que a gente sempre atua aqui, de ir soltando à medida que o nosso estoque se torna saudável para uma próxima fase ou projeto. A gente também tem projetos
no Porto com grande potencial. Em Niterói também a gente tem mais um grande projeto na região ali perto das Barcas, que a gente vai lançar também agora no início do segundo trimestre. Assim, existe a possibilidade, indo bem, esses projetos. A gente tem também um projeto no segundo trimestre interessante do ISAE no Porto do Rio de Janeiro. Vai ser, acho que, também um projeto muito transformador ali para a região. Mas assim, a gente aqui não observa estoque como um grande farol para que a gente consiga continuar lançando. Se for possível, sim, mas a gente não tem como estratégia compensar algo simplesmente pelo compensar. Desde que o mercado ele esteja saudável e respondendo bem, pode ser que aconteça, porque, como você bem falou, existiram mudanças recentes no Rio e a gente ainda não explorou essas mudanças. Se elas forem bem recebidas e a gente conseguir ter uma boa velocidade de vendas, a gente pode ter um ano aí um pouco melhor do que a gente imagina para o Rio de Janeiro. Perfeito, Léo, obrigada. E só um follow-up. Você acha que esse cliente da Zona Norte, ele é similar ao cliente que está vindo para o Porto, ou acaba sendo uma faixa de renda um pouco menor? Olha, Fanny, ele acaba sendo uma faixa de renda menor porque hoje o Porto, eu diria que a gente já conseguiu chegar num metro quadrado que, de certa forma, já tem muita gente que já não consegue atingir esse metro quadrado que a gente vende no Porto. O que a gente vê hoje na Zona Norte é um cliente mais com uma renda menor e uma região que durante muito tempo pouco ofertada, por conta, obviamente, das restrições de legislação, e que essa nova legislação agora destravaria, e ela consegue gerar para a gente um aproveitamento de terreno e fazendo com que os terrenos que estavam, obviamente, no mesmo preço passem a ter uma fração muito atraente e, com isso, a gente consiga ter preços muito competitivos. Então, é nisso que a gente está apostando aqui, com esses preços competitivos, a gente, assim, lembrando, Fanny, antes do Porto, vivíamos somente na Zona Norte, né? Nosso grande mercado era a Zona Norte no Rio de Janeiro, antes da existência do Porto. Então, agora a gente, de certa forma, até trabalhou muito junto à prefeitura mostrando o quanto era importante que essa legislação fosse revista e reabrisse esse mercado da Zona Norte para o econômico. Perfeito, Léo. Super obrigada. Obrigada, João. A próxima pergunta vem do senhor Piero Trota, do Citi. Por favor, Piero, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, time. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre competição. Queria entender como que vocês têm visto aí a competição dentro do programa nos últimos meses, né? Queria entender se tem alguma movimentação de players menores e até de players maiores, como que tem ficado essa competição, dado que o programa está cada vez melhor, as empresas, não só vocês, mas todas com margens super boas, retornos super atraentes. Queria entender como que está a competição e se vocês acreditam que hoje existe alguma barreira de entrada, principalmente para esses players menores, que antigamente não tinha, né? Não sei se é o time de vendas, disponibilidade de capital, mão de obra, compra de terrenos. O que vocês enxergam aí dentro de competição que hoje existe uma barreira maior do que não tinha no passado, né? Quando ainda a gente via muito player pequeno atuando. E a segunda pergunta é um pouco sobre se vocês pensam em variação dentro das faixas do programa, né? Assim, se vocês vislumbram em algum momento aumentar a exposição de vocês para faixa 1 e 2 do que vocês têm atualmente. E eu digo isso principalmente por três questões, né? Vocês estão entrando nesse método construtivo com forma que acho que tem uma aderência boa para faixas de renda menor.
E a exposição, o tamanho de vocês dentro do programa nas faixas 3 e 4 já é relevante na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. E também tem a questão do IVA, né? Porque quanto menor a faixa de renda, acho que tem um ganho ainda melhor nisso, né? Então, queria entender esses dois pontos. Obrigado. Vamos lá, Piero. Léo aqui. Em relação à competição, eu posso te dizer que o ano começou muito bem para a gente em relação aos nossos lançamentos. Eu acho que o que a gente comentou aqui um pouco da legislação do Rio, ela serve totalmente para São Paulo, que é a questão do potencial. Hoje, esse potencial que você tem nos terrenos e o volume dos projetos, ele é uma barreira de entrada, seja pode se chamar de pequeno, médio ou grande, porque você hoje as escalas do projeto são muito grandes, tanto para uma empresa, mesmo uma empresa grande que queira migrar para o econômico, ele tem que ter um aparato de força de venda muito grande, ele tem que ter uma engenharia muito bem estruturada, porque a gente não fala aqui de projetos de 200, 300, a gente está falando de projetos de 1.000 unidades, assim, na sua grande maioria, quando você olha principalmente São Paulo. Então, você vê que não é a gente hoje, os pequenos principalmente, têm muita dificuldade de competir com os grandes por conta do volume de cada projeto. E os próprios grandes, você vê, tem exemplos aí conhecidos, quantos anos demoraram para conseguir chegar em determinado ponto de volume de lançamento, e você vê também como grandes players do mercado, eu acho que essa é a grande resposta, como grandes players do mercado não conseguem ter um volume muito elevado na cidade do Rio e de São Paulo, porque mesmo para eles as barreiras de entradas são grandes, entendeu? Então acho que cada vez mais esses mercados têm mostrado que para você apostar em qualquer negócio nessas cidades, os terrenos acabam sendo terrenos que têm um valor elevado pelo potencial que é trazido com eles. Então, isso faz com que a gente e alguns outros players consigam ter uma capacidade de crescimento e ganho de share aí muito grande. Então, respondendo o primeiro ponto. Em relação ao segundo ponto, eu acho que a gente tem tido uma trajetória vitoriosa, principalmente focada ali no faixa 3, aproveitando faixa 2 em alguns momentos, aproveitando faixa 4 em alguns momentos, e a gente tem uma legislação que hoje, nos lugares que a gente atua, muito propícia para esses produtos. Eu acho que a gente vive um momento nessas duas grandes cidades de oferta de imóveis e políticas habitacionais voltadas para habitação em lugares com maior infraestrutura, muito pouco aderentes aos produtos de faixa 1. Então, a gente hoje, seguindo essa estratégia, dificilmente nessas cidades você vai ver o faixa 1 tendo uma prosperidade muito grande. E sem falar aqui que esse cliente que a gente tem hoje, no faixa 3, no faixa 4, é um cliente mais saudável. A gente é uma carteira que para a gente também gosta. Então, como a gente ainda vê, aí olhando pelo outro lado, no viés de captação de terrenos, que a gente ainda consegue atingir lugares cada vez melhores nessas duas cidades, com oportunidades, não sei se, assim, sinceramente, fica difícil fazer sentido para a gente olhar para uma faixa 1 só porque talvez o imposto seja melhor, a mão de obra seja pior, mas no final, assim, Piero, a gente vende empreendimento imobiliário, a localização sempre é um grande fator, e é isso que eu acho que a gente se perde no meio do caminho. A gente aqui é uma empresa que olha principalmente o nosso negócio imobiliário, que é vender apartamento, e localização é um dos pilares para isso. Então, a gente dificilmente a gente não pensa em mudar essa estratégia que
a gente, pelo que a gente vem apresentando aqui, tem sido vencedora nos últimos anos. Tá super claro, Léo. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Victor Tapia, do Bank of America. Por favor, Victor, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Queria primeiro abordar aqui ainda a dinâmica de margem bruta e custo, né? Acho que, enfim, esse é um tema que a gente tem discutido bastante aqui nas mesas, né? Assim, quando a gente olha uma margem contábil que está subindo, né, tri a tri, o que é positivo ainda nessa discussão toda, né, de pressão, e aí a margem REF, né, para ser reconhecida, ela ficou de alguma maneira flat aqui, né? Uma diferença bem pequena, acho que relevante assim, mas é mais para entender as direções, né, que caminharam esses dois indicadores. Assim, a gente está vendo alguma economia de obra sendo reconhecida, alguma coisa muito pontual e relevante, mas para entender esse ponto. E aí a segunda questão que eu queria abordar com vocês é sobre a carteira, né? A gente viu aí no ano lançamento e venda crescendo, ordem de grandeza de 25%, e a carteira gerencial de vocês ela cresce 50% ano contra ano, né? Tanto no pró-soluto quanto na venda direta. Aí as perguntas que eu tenho aqui na carteira são assim, dado que, né, o crescimento que vocês esperam de volume e vendas aí para os próximos 12 meses, essas potenciais mudanças, né, que já comentaram aí para o programa também, o que a gente pode esperar para essa carteira nesse próximo ano? E aí uma pergunta bem pontual também no tri a tri, né, dessa carteira, quando a gente olha aqui tri a tri, o quarto tri contra o terceiro tri, a gente vê que obras concluídas tiveram um crescimento relevante também, né? A carteira em relação ao estoque pronto, bem acima da média do crescimento da carteira como um todo. Aqui era mais entender, assim, e vocês sempre, eu acho que o estoque pronto nunca foi nunca chamou atenção assim de nenhuma maneira, né? Mas teve algum esforço comercial para aumentar a atratividade no estoque pronto? Era alguma coisa que estava indo para algum ponto de incômodo e, enfim, teve algum esforço comercial um pouco maior aqui? Do meu lado é isso. Bom dia, Vitor. Para começar pela margem aqui. A margem apropriada vis-à-vis margem REF, ela está muito vinculada à margem dos meus lançamentos. Isso até por definição, quando você tem uma VSO muito forte como a nossa, então eu tenho lançamentos muito bem sucedidos aqui, a margem que esses lançamentos estão saindo pegam direto na veia, na margem REF. É muita venda e quase nada e nenhuma evolução de obra. A margem já apropriada tem muito mais o efeito do que eu já tenho em obra em andamento e a apropriação desses empreendimentos. Então, claro que há uma relação entre ambas, mas os impactos em cada uma delas vêm de fatores diferentes, como você certamente entende muito bem. Então, na medida que eu também não estou... eu tenho um desafio, eu já tenho uma margem REF alta, eu saí lançando empreendimentos aí já com aumento de margem na largada e com VSO muito alta, isso é um desafio. Então, por aí fica um pouco difícil a gente ver grandes expansões aí da margem REF a partir do nível que a gente está e que está praticamente estagnado nesses níveis, né? A margem contábil também carrega um pouco esses lançamentos fortes. E aí tem a questão da mudança de safra. Um pouco deste crescimento ele não vem de economia de obra, não. É muito difícil você falar em economia de obra no ambiente que a gente está vivendo. Mas ele vem aí dessa troca aí de safra, de uma safra que já ficou para trás, né? Ainda bem, ainda impactada pelaquela inflação, e uma safra nova, então, que vem aí já
também com lançamentos margens fortes, e muito também até do que foi falado até agora, as localizações de nossos lançamentos, né? Esse foco na faixa 3, né? Me permite ter produtos de preços aí bastante atrativos, né? Então, daqui para frente, continuar vendo essa margem muito próxima a esses patamares que a gente está enxergando hoje, né? Sobre carteira, a carteira naturalmente vem crescendo bastante, muito desse crescimento ainda vem na carteira da venda direta. Isso está ligado ao mix de produtos nossos também, está ligado a esse aumento de preço médio, mix de lançamentos, e é natural você ver assim esse crescimento forte aí, principalmente nesse ponto. De obras concluídas, esse ano foi um ano que a gente teve muita entrega de obra, vai se repetir em 2026, por mais que o estoque de obras concluídas tenha se mantido estabilizado, mas eu carrego ainda um pró-soluto, por menor que seja, eu carrego aí a venda direta também das obras concluídas, então é simplesmente uma mudança de chave. Concluir mais, mudei a categoria, mas nada, não é nenhuma, digamos, não linearidade aqui do ponto de vista de prática, de vendas, não tem efeito nenhum. Assim, a gente continua praticando as mesmas condições de venda, pró-soluto dentro da obra, venda direta, mesmos critérios, né? A gente exige aí os 60% de pagamento ao longo da obra, mas a hora que você virou as chaves, há simplesmente uma mudança de classificação, sem refletir qualquer mudança aí de comportamento aí de consumidor, ou também mudança na nossa política de venda aqui internamente. Tá certo, obrigado, João. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Heder, do Safra. Por favor, Rafael, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu tenho 2 pontos também que eu queria abordar. O primeiro é um follow-up na questão de competição, mas eu queria mais entender na questão de aquisição de terrenos, se vocês estão vendo alguma mudança nas condições de pagamento, seja um duration do pagamento menor, ou então até um custo um pouquinho mais alto, ou se vocês têm conseguido continuar comprando naquelas condições que vocês vinham passando para a gente. E a segunda, eu queria abordar um pouco mais o cenário de vendas para o ano. Você tem a questão com Minha Casa Minha Vida, o affordability está muito positivo, mas você tem um calendário talvez um pouco mais desafiador, né? Seja por maior número de feriados, com a Copa e eleição. E eu queria ver com vocês, assim, desses 3, o que vocês entendem que pode pegar mais nas vendas e entender se vocês enxergam algum cenário que isso poderia prejudicar talvez a VSO da companhia. Obrigado. Rafael, Léo aqui. Com relação à primeira competição de terreno, olha, a gente não sentiu nenhuma mudança em relação principalmente nos terrenos que são nosso foco, terrenos maiores, empreendimentos maiores. Eu acho que as condições que a gente vinha praticando não mudaram e a gente não sente uma competição maior nesse patamar. Talvez em terrenos pequenos, pode ser que exista uma competição maior, porque você aí talvez tenha aí um volume maior de players buscando esses terrenos menores. Mas no nosso hoje Rafael, até para deixar claro, a gente tem um land bank que a gente entende saudável, o que faz com que a gente seja muito mais assertivo na hora de colocar coisas para dentro. Então, a gente hoje analisa muito
as regiões que a gente quer repor estoque e repor produto e obviamente, regiões melhores do que a gente já está. Então, a gente hoje tem uma estratégia de busca de terreno talvez mais assertiva e planejada do que a gente tinha nos anos anteriores. E com relação às vendas, Rafael, assim, tudo não teremos, né, Rafael? A gente vai ter momentos aí a gente tem aí notícias boas, mas eu acho que, assim, pegar aqui como exemplo o Carnaval, fevereiro foi um bom mês. A gente teve até, brincando aqui, a gente teve até sábado de Carnaval, foi um dia muito bom de vendas aqui, pegando como um exemplo positivo. Óbvio que ali na semana ali você tem uma variação, mas fevereiro foi um mês muito bom. E eu acho que, sim, impactos, por exemplo, como eleição, são difíceis de medir. O que a gente sempre pensa aqui, Rafael, a gente tem que ter uma estratégia de reposição e colocação de produtos que sejam principalmente atraentes, mesmo em cenários mais difíceis. Então, foi isso que a gente, essa questão da localização, essa questão de ter um bom produto, ela também, essa estratégia fica mais latente nesses momentos que a gente passa por momentos mais difíceis de uma forma melhor. Então, deve ter sim algum impacto em algumas semanas aí durante o ano, mas até o momento eu posso te dizer que os primeiros meses aqui do ano foram meses muito bons de vendas, de um mercado ainda bem aquecido, mesmo antes dessas mudanças do Minha Casa Minha Vida. Não, tá ótimo, não, ficou super claro. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem do senhor Igor Machado, do Goldman Sachs. Por favor, Igor, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui para fazer a pergunta. Eu queria fazer um follow-up aqui em relação às mudanças do Minha Casa Minha Vida, mas mais focado aqui no faixa 4, né? Então, a gente vê a Cury como líder de venda nessa faixa, mas na indústria no geral, a faixa não andou muito bem. Então, queria entender melhor aqui com vocês se essa competição vocês estão esperando alguma mudança em relação às mudanças que vão surgir no programa, se a competição, se vocês estão vendo um aumento na competição aqui. E é isso. Obrigado. Igor, com relação à faixa 4, tem um ponto que é importante entender. Essa faixa de preço, historicamente no mercado, ela era uma faixa de preço que era tratada pelo SBPE. O SBPE, ele historicamente também no mercado, ele sempre foi vendido com um modelo mais tradicional, sem utilização do associativo. Então é importante entender que muitas empresas acabam adotando a venda dentro dessa faixa 4, pensando no repasse no final do projeto. Então, como bem funciona o SBPE, isso acaba acontecendo naqueles momentos de entrega, você tendo um volume maior ali de consumo do funding. Isso, obviamente, ainda é um processo de mudança dentro dessa faixa de renda. A Cury, a gente trabalha e sempre trabalhou com associativo, então a nossa venda, mesmo sendo no faixa 3, 4 ou qualquer outra que a gente trabalha, a gente tenta sempre aplicar o associativo, mas se a gente pegar aqui também, e como o João falou um pouco aqui de carteira, quando a gente analisa a nossa carteira, é óbvio que nessas faixas mais altas tem muitos clientes também que aderem com mais facilidade a uma tabela direta mais agressiva. Então, eu acho que isso ainda tem um processo de educação do mercado para que isso comece a ser tratado de uma forma mais parecida com o que acontece na faixa 2, 3, faixa 1. Então, esse é o primeiro ponto. E com relação à competição, assim, eu acho que a gente já colocou aqui, eu acho que por mais que essas empresas
venham cada vez mais adotar produtos dentro dessa faixa, tudo isso que eu estou falando aqui também são processos que têm que ser alterados dentro da empresa para que elas possam, de fato, aproveitar o programa. Porque se você hoje simplesmente coloca um projeto estou vendendo dentro do faixa 4 até agora, sei lá, até 600 mil, mas eu não faço um associativo, então você acaba não bebendo aí do que está sendo proposto para o programa. Então, acho que isso ainda é um ponto que o mercado vai ter que se adaptar com o tempo para quem vier atuar nessas faixas, e a gente sabe que não são todas as empresas ainda que estão adotando esse modelo. Tá claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Elvis Credendio, do Itaú BBA. Por favor, Elvis, seu microfone está liberado. Bom dia, Léo, Paulo, Ronaldo. Dois pontos aqui. Primeiro, a capacidade construtiva, né? O Paulo até comentou em perguntas anteriores aí que vocês não possuem certeza ainda se a parede de concreto vai ter a mesma rentabilidade que a alvenaria estrutural, etc. O quanto tempo que vocês acham que vocês precisam para ter mais segurança, né, sobre isso, sobre esse tema de rentabilidade desse método, né? Se de fato vocês precisam entregar as primeiras safras, não sei prazo exatamente, se 2, 3 anos, ou se tem alguns marcos que no meio do caminho já sinalizariam para vocês que vocês estão na direção certa e que a rentabilidade realmente está em vias pré-planejado e poderiam já escalar mais esse método, né? E a segunda pergunta seria mais um pouco de longo prazo, assim, né? Porque pensando até numa segunda derivada, né, de sucesso desse método, se vocês enxergam, né, somente essa duplicidade de engenharia como um meio de de-risk as operações, ou se de fato, né, dado que demanda não parece um problema, vocês deveriam usar, mesmo que de uma maneira parcial, aí, a expansão de capacidade de engenharia, né? Acho que é uns 30% que vocês estão falando de novos projetos, né, vindos desse novo método. Se de repente isso daí abrir espaço para vocês continuarem com um novo ciclo de crescimento na companhia pelos próximos anos, né? Sem gás, sem nada, mas só para entender a cabeça estratégica de vocês. É isso, obrigado. Elvis, obrigado pela pergunta. A parede de concreto, né, acho que a gente consegue ter a primeira ideia a partir de 1 ano de obra, né, onde a gente acaba o ciclo de estrutura e alguns serviços complementares que são diferentes da alvenaria estrutural, então a gente já vai conseguir ter uma ideia de custo e de prazo, então a gente vai fazer com que a gente tenha um número para saber se a gente continua acelerando parede de concreto ou não. Quanto ao cenário, né, de crescimento, só para ficar bem claro, hoje, em alvenaria estrutural, a gente consegue crescer, tá? A gente aumentou algumas parcerias que foram importantes para nós no final do ano. Então, se a gente precisar continuar só com parede de concreto, com alvenaria estrutural, a gente vai continuar. A parede eu entendo que é um elemento complementar e que se ela se apresentar com custo bom, a gente vai continuar fazendo, vai aumentar, mas imagino que vai ser tipo 10, 15% do nosso volume. Não mais que isso. Excelente, Paulo. Ficou claro. Obrigado, bom dia. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E encerramos com isso a videoconferência da Cury Construtora. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.